bem com vocês? Hoje discutiremos a cultura do massacre. Muitas pessoas, têm me pedido que eu fale um pouco sobre esses acontecimentos recentes de crianças, adolescentes que entram em escolas e acabam por vitimar alunos, funcionários, Nessas últimas semanas, nós tivemos um caso de um menino de 13 anos que entrou, com uma faca e infelizmente acabou por assassinar uma professora de 71 anos, levando-a a óbito. E é triste admitir, mas isso tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil. Há pouco tempo atrás, isso era uma coisa distante. Nós ouvíamos falar de acontecimentos, semelhantes a este que acabei de descrever, lá nos Estados Unidos, que adolescentes, jovens, entravam, com arma em punho e acabavam por assassinar, às vezes, dezenas de alunos, funcionários. Isso era algo um tanto estranho à nossa cultura, É lógico que se dizia que nos Estados Unidos acontecia até com mais frequência por causa da facilidade que as pessoas têm de obterem armas, As pessoas podem comprar armas, de alto calibre num posto de gasolina, no mercado. É lógico que isso facilita em muito, esse tipo de massacre. Agora, o que mais nos toca é que, infelizmente, isso vai se tornando cada vez mais rotineiro aqui no Brasil, Nós podemos pensar aí de 10 anos para cá, disse que pelo menos 8 casos grandes de massacres, de invasões, a escolas ocorreram. Entre esses, talvez o mais ruidoso, o mais conhecido, foi aquele caso de Realengo, em que um ex-aluno invadiu a escola de Realengo e vitimou 13 pessoas. Das 13, 12 eram meninas e um menino, E ele teve que ser contido por um policial que acabou por baleá-lo. Ele veio a óbito, Porque senão ele poderia ter feito algo ainda mais mortífero. E aí, isso tem se repetido. Há algum tempo atrás nós vimos acontecer isso em Suzano. Na escola de Suzano, também ex-alunos, adentram a escola e acabam por vitimar vários ex-colegas e também funcionários da escola, Vejam como isso foi impactante, mas lentamente vai sendo esquecido. E nós poderíamos multiplicar aí os casos, É cada vez mais comum crianças levarem revólveres para a escola, facas. Algumas dessas crianças não chegam propriamente a vitimar, porque são pegos antes, são descobertos, por algum tipo de inteligência da polícia. Mas é importante destacar que o perigo de recorrentes massacres tem crescido na nossa cultura. Aquilo que era algo estranho passa a se tornar cada vez mais familiar. Afinal de contas, esse tipo de acontecimento tem se tornado comum por quê entre nós? Será que existe uma razão social? É lógico que muitos especialistas concordam que isso tem a ver com o próprio ambiente digital, o próprio ambiente das grandes redes que criaram um mundo à parte, Tem-se a noção
de que quando esses jovens invadem e estão dentro da escola, né, fazendo aquilo que se propõe a fazer de mal, parece que eles estão num jogo, estão mudando de fases, né, como acontece em um joguinho de computador. Isso mostra que nós temos uma sociedade, né, do espetáculo, em que tudo parece se resumir ao fato de que você tem que se tornar célebre, você tem que se tornar famoso. E algumas dessas pessoas, é lógico que por causa de uma certa predisposição, né, doentia, patológica, resolvem se tornar famosos às custas do horror, às custas do assassinato, às custas do massacre. E o interessante é que tentam vitimar, massacrar pessoas inocentes. Eles não vão, né, enfrentar, por exemplo, pessoas armadas como a polícia, não vão enfrentar pessoas que poderiam resisti-los, mas não, eles vão buscar exatamente aqueles mais fragilizados, aqueles mais fracos, né? Então a ideia central de uma cultura espetaculosa, de uma cultura do grande espetáculo, é uma das coisas iniciais para começarmos a pensar todas essas ocorrências, né? Nós vivemos numa sociedade em que ou você se torna famoso ou você não existe. Se você não for alguém, né, que pode atrair a atenção, parece que você será corroído pelo vazio, pela inexistência do homem comum. E é lógico que esses jovens, né, eles querem inicialmente se tornarem célebres, entrarem, né, para a história, mesmo que de uma forma negativa. Porque é bem a dinâmica da sociedade do espetáculo, em que tudo, né, se resume às vitrines dos shoppings, à ideia dos youtubers, pessoas que se mostram, né, e se tornam famosos e milionários às custas da visibilidade. E, em um sentido patológico, podemos dizer que essas pessoas também querem se tornarem conhecidos às custas do medo, do terror que podem produzir em outras pessoas. Eu citei apenas aí o caso de algumas invasões em escolas, mas nós podemos pensar também, por exemplo, naquele caso Perseguini, da família Perseguini, em que um jovem de 13 anos, né, um menino de 13 anos, acaba por assassinar 5 membros da mesma família. Entre os assassinados, o pai e a mãe, que eram policiais militares. Vejam, né, que na época surgiu muitas teorias da conspiração, dizendo que os pais foram assassinados por policiais corruptos, existia algo por detrás, mas as investigações mostraram de forma bem contundente que, na verdade, foi o menino mesmo, de 13 anos, que assassinou todos os membros da sua família, né? Ele já vinha com uma certa tendência estranha, né, de isolamento, estava sempre muito vinculado a jogos, ele havia criado uma espécie de grupo de mercenários baseado num joguinho de computador, né? Ele sabia dirigir, porque em um dos vídeos ele é visto dirigindo até a escola. Depois de ter cometido os assassinatos, ele pega o carro e dirige até a escola. Provavelmente sabia também atirar, porque o pai, como policial, né, provavelmente o ensinou, o ajudou nessa ideia de aprender, né, a destreza de atirar. Então notem que isso tudo evidencia, né, como
esses casos horrendos, que parecem tão distantes, vão se tornando cada vez mais familiar. Agora, além dessa coisa do espetáculo, além da ideia de se celebrizar, de se tornar famoso às custas, né, de algo momentoso, existem os elementos intrapsíquicos, os elementos mais íntimos, subjetivos. E é lógico que a psicanálise se interessa mais, né, por esses elementos subjetivos. Existem coisas incomuns entre esses protagonistas, né? É interessante assinalar que quase todos têm de 13 a 14 anos. 13 a 14 anos. Se repete, né? No caso dos Perseguines, no caso do acontecimento recente, do assassinato da professora, no caso da escola de Suzano, né? Ou seja, por que essa idade? Porque nessa idade existe uma estrutura muito propensa a uma espécie de psicotização normal. É possível dizer que o adolescente ele vive um período de muita crise, em que pesa muito as questões emocionais. E eles, neste momento, têm uma personalidade, diríamos, porosa, uma personalidade que está se fazendo, que não está ainda sedimentada, cristalizada. É possível dizer que um jovem, um menino de 13, 14 anos, né, ele vai psicotizar, ele vai delirar, fantasiar com muito mais força de que um indivíduo de maior idade. Por quê? Porque naturalmente ele ainda confunde a realidade com a fantasia. Ele está dentro de um momento de transição. Eu sempre digo aos meus alunos que o adolescente, ele não é mais aquela criança que era, mas não é ainda um adulto. Ele está dentro de uma forma lacunar, ele está dentro, né, de uma transição. E essa transição não é uma coisa fácil para o adolescente. Há mudanças hormonais, há mudanças físicas, há coisas que estão ligadas à parte fisiológica dele. E aí soma-se, e nesse sentido, né, é isso que vai explicar mais profundamente esses casos, soma-se toda a dinâmica familiar. Uma coisa também comum a esses protagonistas é o fato de existir desamparo, de existir dificuldades relacionais com os familiares. Esses indivíduos normalmente são indivíduos introvertidos, que se fecham no quarto e que, infelizmente, né, às vezes existe até ausência real dos pais. Eu lembro no caso de um dos protagonistas do evento de Suzano, o menino não era nem cuidado pela mãe. A mãe era uma pessoa, né, que se drogava e deixou o menino para ser cuidado pela avó. E ele sentia profundamente esse vazio em relação, né, à presença materna. Então esse ponto é um ponto crucial. Essa falta de relação empática com os pais, inicialmente com a mãe. Nesse sentido, né, a falta de amor da mãe, do pai, vai predispor a criação de um sentimento de ódio, de desprezo, de fúria. É importante marcar que em todos esses casos, vejam que eles não lutam com pessoas que podem se defender. Eles vão vitimar pessoas inocentes. Eles sabem buscar as pessoas mais frágeis. Por isso, eles usam o lado cruel, agressivo, para vitimar aqueles que não podem se defender.
vão matar exatamente pessoas desarmadas. Eles não vão normalmente enfrentar a polícia ou coisa parecida. Por quê? Porque querem exatamente vitimar aquelas pessoas que correspondem à sua própria autoimagem de fraqueza. Se eles foram vitimados, se eles foram agressivos, alguns deles, no seu histórico, têm até eventos de bullying, em que eles foram humilhados, ridicularizados, rebaixados. Por isso, é como se estivessem se vingando, né, dessas pessoas, só que se vingando em pessoas que não têm nada a ver com a sua história. Daí a buscar vitimar aqueles que são mais fracos e inocentes. Nós temos a criação e a liberação da parte, diríamos, cruel da personalidade desses indivíduos. Por isso, esse é um elemento que quero frisar bem, que vocês entendam bem. É muito típico isso acontecer na adolescência, porque todo adolescente é, pelo menos em potencial, um indivíduo psicótico. E alguns desses indivíduos, excelentes psicopatas. Não que sejam psicopatas no sentido, né, de uma personalidade psicopática cristalizada, mas é porque a crueldade, a agressividade nessa fase ainda está muito livre. É só perceber as brincadeiras dos adolescentes, como eles são cruéis, como eles gostam de rebaixar, de colocar apelidos, né? É lógico que socialmente isso não é uma coisa grave, mas de forma mais profunda poderíamos dizer que esses são os traços que evidenciam essa agressividade ainda não trabalhada. À medida que o adolescente vai se desenvolvendo, a personalidade vai sendo cristalizada, essa parte agressiva sofre o que a psicanálise chama de sublimação. Se afetivamente tudo ocorrer bem, o amor que é dado a esses adolescentes, a essas crianças, né, vai lentamente transformando esses afetos em afetos sociais. A agressividade é transformada em uma coisa, diríamos, positiva. Mas se acontecer alguma falha, e nesses casos existe motivos mais do que suficientes para acreditar que essa falha empática, essa falha do amor familiar é o ponto principal para criar a possibilidade, né, desse tipo de surto, desse tipo de ocorrência. Alguns desses jovens certamente não fariam isso, né, se tivessem tempo de crescer um pouco mais, de se desenvolver um pouco mais. Mas como a personalidade nesse momento é muito porosa, muito maleável, eles podem surtar, podem fazer com que essa parte agressiva se torne predominante. E isso acontecendo, evidentemente, teremos a possibilidade dessas questões, né, se tornarem cada vez mais familiares. Qual é a cura? Não é uma coisa simples. A cura passa pela atenção que nós damos aos nossos filhos. Crianças que são deixadas sozinhas no quarto porque os pais querem se livrar, eles acham maravilhoso, né, o filho ficar entretido com joguinhos. Isso pode, na verdade, estar sendo feito por motivos também de desamparo. Os pais não querem ficar com a criança, não querem participar da sua vida, da sua história. Há aí uma sensação, né, de desamparo que é sentido facilmente pelo adolescente. Ele percebe que os seus pais não têm verdadeiro amor, sentimentos, né, pelas suas personalidades. E é lógico que isso, somado a fatores sociais, podem levar a essa agressividade se tornar cada vez mais forte na personalidade. Infelizmente, isso pode tornar possível a possibilidade propriamente, né,
da agressividade se tornar em massacre, se tornar algo, né, perigoso socialmente. Por quê? Porque uma sociedade não afetiva, não empática, ela terá cada vez mais, infelizmente, né, pessoas indo para esse caminho, trilhando esse caminho. Uma sociedade totalmente armada. Nós temos percebido aqui no Brasil também a ideia de trazer para a nossa cultura o pensamento, né, norte-americano, de que tudo se resolve às custas de bala. É aquela síndrome do cowboy, de que quem está armado resolve tudo. Isso é muito perigoso, porque isso é logo percebido também pelos jovens. Isso é logo assimilado. E não há praticamente, né, nenhum joguinho interessante para os jovens que não contenha esse elemento das armas, do fuzilamento, do extermínio do inimigo. Então, infelizmente, nós estamos criando uma cultura bélica, uma cultura que privilegia a agressividade como um meio de resolução das coisas complicadas da sociedade, né? Daí a sociedade se tornar, de uma forma sistêmica, cada vez mais agressiva. Prometo que em um outro momento vou analisar outros aspectos desses casos, né? Acho que hoje é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, né, o nosso vídeo. Se quiserem, compartilhem o conteúdo. Chamem outras pessoas para participarem do nosso canal. O objetivo é lidar com essas questões, discutir cada vez mais, né, esses assuntos tão relevantes. Um abraço e até a próxima vez.